de Jesus é poderoso. O nome de Jesus é sobre todos. Nome mais doce, nome mais lindo, nome sublime, é o nome de Jesus. O nome de Jesus levanta os mortos. O nome de Jesus sara os feridos. Nome mais santo, nome mais puro, nome bendito, é o nome de Jesus. O nome de Jesus é poderoso. O nome de Jesus é poderoso. Sobre todos é o teu nome, Senhor. Não há um nome como o teu nome. Nós levantamos o teu nome nessa noite e te rendemos louvor e honra e glória. Nome mais lindo, nome sublime, é o nome de Jesus. O nome de Jesus levanta os mortos. O nome de Jesus sara os feridos. Nome mais santo, nome mais puro, nome bendito, é o nome de Jesus. Nome mais santo, nome mais santo, nome mais puro, nome bendito, é o nome de Jesus. Te louvamos nessa noite, Deus, e exaltamos o teu nome. Obrigada porque o Senhor deu Jesus para morrer por nós. E hoje nós podemos te adorar com ousadia. Nós temos livre acesso à tua presença. Nos achegamos diante de ti, ó Deus, nessa noite, agradecidos ao Senhor. Nos achegamos diante de ti com os nossos corações alegres, porque o Senhor se deu por nós. Obrigada, Pai, em nome de Jesus. Glória a Deus. Lindo Jesus, Rei do meu coração, como eu amo os teus caminhos. Lindo Jesus, estrela da manhã,
coração. Como eu amo os teus caminhos. Lindo Jesus, estrela da manhã, eu cantarei a ti. Posso te dar o que posso te dar, por tudo que tu és. Você me libertou e me curou. Tu és bom, em todo tempo és bom. Justiça está em ti. Teu amor é pra sempre. Tu és bom, em todo tempo és bom. Justiça está em ti. Teu amor é pra sempre. O que posso te dar, por tudo que tu és. Você me libertou e me curou, me curou. Tu és bom, em todo tempo és bom. Justiça está em ti. Teu amor é pra sempre, Senhor. Teu amor é pra sempre. Tu és bom, em todo tempo és bom. Justiça está em ti. Teu amor é pra sempre. Seu amor dura 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 pra sempre. Tu és bom, em todo tempo és bom. Justiça está em ti. Seu amor é pra sempre. Tu és bom, em todo tempo és bom. Justiça está em ti. Teu amor é pra sempre. Aleluia, Jesus. Senhor, muito obrigado pelo teu amor, Senhor. Muito obrigado pelo teu amor, porque estamos aqui. Estamos vivos, Senhor. Muito obrigado pelo teu amor. Se não fosse o Senhor, onde nós estaríamos nesse momento, Jesus. Muito obrigado, Senhor, porque nós só temos a te agradecer por imenso amor, Pai, grande amor que tem por nós. Muito obrigado por ter morrido naquela cruz, Jesus, para que hoje nós tivéssemos vida. Pai, louvado seja o teu nome. Te entregamos, Pai, o decorrer desse culto em tuas mãos, Senhor. Que a tua vontade seja feita. Em nome de Jesus é o que choramos, Senhor. Graças e paz, irmãos. Amém? Queria ler com os irmãos Salmos de número 115, a partir do verso 9. E eu queria fazê-lo de pé. Nós vamos ler a palavra do nosso Deus. Salmo 115, a partir do verso 9. Bom é estar na casa do Senhor e louvar ao Deus que é o único digno
de adoração. Que o Senhor seja louvado através das nossas vidas. E eu quero te convidar a confiar no Senhor, porque Ele quer nos abençoar. O Salmo 115, a partir do verso 9, diz assim: confia, ó Israel, no Senhor, Ele é o teu auxílio e teu escudo. Casa de Arão, confia no Senhor, Ele é o teu auxílio e teu escudo. Vós que temeis ao Senhor, confiai no Senhor, Ele é o vosso auxílio e o vosso escudo. O Senhor que se lembrou de nós, abençoará a casa de Israel, abençoará a casa de Arão, abençoará os que temem ao Senhor, tanto pequenos como grandes. O Senhor vos aumentará cada vez mais a vós e aos vossos filhos. Sede bendito do Senhor, que fez os céus e a terra. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele aos filhos dos homens. Os mortos não louvam ao Senhor, nem os que descem ao silêncio, mas nós bendiremos ao Senhor desde agora e para sempre. Louvai ao Senhor. Meus irmãos, é muito bom ter um Deus que é confiança e escudo. Confia no Senhor, Ele é o nosso auxílio e escudo. Auxílio é quando você não pode fazer as coisas sozinhos e você precisa de alguém para te auxiliar. Escudo é que nas dificuldades Ele te defende, é Ele que vai proteger você. Escudo é aquilo que vai ser agredido no teu lugar. Escudo é quando as flechas vêm, as flechas ferem o escudo, mas protege você. Deus é o nosso escudo, Deus é o nosso auxílio, e é por isso que oramos a Ele. Foi Jesus quem sofreu por nós, foi Jesus quem morreu por nós. Ele continua sendo o nosso escudo, socorro bem presente na angústia. E depois o verso 12 diz que Ele vai abençoar Israel, vai abençoar a casa de Arão, vai abençoar tantos pequenos quanto grandes. Vamos orar a esse Deus que é auxílio, escudo e abençoa. Ele vai abençoar a todos, mas nós precisamos louvá-lo na sua casa, render graças ao seu santo nome. E eu quero te convidar a fechar os olhos para falar com Deus. Deus bendito, auxílio e escudo, Deus que nos protege e nos livra de todo mal. Nós estamos aqui em Tua presença clamando por aqueles que estão agora enfermos, em casa, muitas vezes acamados, outros, Senhor, amedrontados, temerosos com as notícias que não param de chegar pelas mídias sociais e pela televisão. Senhor, a nossa confiança está em Ti, nosso céu está guardado contigo, a nossa vida está escondida com Cristo em Deus, para a gente pensar nas coisas que são de cima e não das coisas que são da terra. Senhor, eleva os nossos olhos para o monte, de onde nos virá o socorro. O nosso socorro vem do Senhor que fez céus e terra. Não deixe vacilar o nosso pé, porque aquele que guarda, que nos protege, Ele não oscila, Ele não vacila, Ele não toscaneja. Senhor, proteja o Teu povo, guarda os Teus servos, livra-nos de todo mal. Peço ao Senhor que gere no Teu povo fé e confiança. E abençoe, Senhor, desde os pequenos até os grandes. Nós precisamos e carecemos do Teu favor. Precisamos e carecemos do Teu toque, da Tua cura. Muitas flechas vêm contra nós, mas nós estamos Te invocando como auxílio e escudo para proteger a nossa família dos dardos inflamados do inimigo, das setas que voam de dia. Senhor, em nome de Jesus, tome, Senhor, esta peleja para o nosso país. Senhor, assuma, Senhor, essa frente. Lute, Senhor, pelos Teus. Tu és chamado Senhor dos exércitos. Abate tudo aquilo que está enfermando a vida, a família, as pessoas, trazendo pessoas para a depressão. Quantas pessoas no meio da família foram perdidas, mas o Senhor é o nosso escudo, Deus, o nosso auxílio. Abençoará a casa de Sião, a casa de Arão, abençoará na Tua casa, tanto pequenos como grandes. Senhor, estende Suas mãos para abençoar o Teu povo. Abençoe, dê tranquilidade, calma nesse momento.
traga vida, Senhor, vida em abundância, refrigera a alma, Senhor, que verdadeiramente nós possamos andar por fé e não por vista. Nós pedimos que o Senhor nos ensine, Senhor, a olhar para o alto e não para as circunstâncias, a olhar para Cristo no mar e não para a tempestade, para que não nos afoguemos, Senhor, mas sabemos que se as águas nos submergirem, a Tua mão estará conosco. No fogo, Senhor, se passarmos por ele, o Senhor também estará, porque o Senhor disse que estará conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então nós confiamos em Ti, que a Tua presença estará conosco para nos fazer descansar. Senhor, mas na história, é nesse tempo que exala os cristãos, é nesse tempo difícil que nascem, Senhor, aqueles que não Te negam, aqueles que ficam firmes na Tua presença, aqueles que continuam fazendo a Tua obra. Senhor, ativa, Senhor, os Teus filhos, traga, Senhor, os Teus filhos, a comunhão, a vida, Senhor, como na história, tragam os Teus fiéis para dobrar os joelhos e para realizar grandes coisas em Teu nome. Senhor, nos momentos mais difíceis da história, foi que a Tua igreja cresceu. Temos uma expectativa maravilhosa de crescimento da Tua igreja, por conta, Senhor, das dificuldades que nos assaltam. E quanto mais a igreja sente dificuldade, historicamente, mais ela cresce. E eu peço ao Senhor que remova tudo de nós, que impeça o crescimento da Tua igreja. Ó Deus, a começar em mim, modifica, Senhor, a nossa vida, a nossa mente, o nosso coração, sentimentos. Nós pedimos perdão pelas nossas falhas e pedimos a Tua intervenção no nosso meio, para que a Tua glória inunde o nosso coração. Nós pedimos isso e clamamos no doce e precioso nome de Jesus o Cristo. Amém, Jesus, e amém. Glória a Deus. Queridos, nós vamos ofertar ao Senhor, e nesse momento de dízimos e ofertas, eu queria que a primeira coisa que você oferecesse a Deus fosse a sua própria vida inteira, para que Deus possa receber e que Ele possa te usar nesse momento tão difícil que o nosso país atravessa, mas que Deus levante os seus filhos para realizar a sua vontade. Recebemos a missão de ir ao mundo proclamar a palavra de quem fez o universo, a terra e o mar. Recebemos dom de Deus, não devemos fracassar. A palavra do Senhor, a paz, amor anunciar. Somos de Deus, somos do Senhor, imagem do Senhor, unidos pelo amor. Somos de Deus, somos do Senhor, a imagem do Senhor, unidos pelo amor. Recebemos a missão de ir ao mundo proclamar a palavra de quem fez o universo, a terra e o mar. Recebemos dom de Deus, não devemos fracassar. A palavra do Senhor, a paz, o amor anunciar. Somos de Deus, somos do Senhor, a imagem do Senhor, unidos pelo amor. Somos de Deus, somos do Senhor, imagem do Senhor, unidos pelo amor.
Somos de Deus, somos do Senhor, imagem do Senhor, unidos pelo amor. Somos de Deus, somos do Senhor, a imagem do Senhor, unidos pelo amor. Unidos pelo amor, unidos pelo amor. Ô benção. Amém. Dedicamos a Ti, Senhor, nossas ofertas e a nossa vida, agradecidos pelo Teu reino sobre nós e pela Tua majestade sobre a nossa vida. Perdoa-nos e abençoe-nos em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor, e amém. Glória a Deus. Eu queria compartilhar com os irmãos o texto de Jeremias no capítulo 18. E eu quero ser sucinto nessa reflexão, mas não menos profundo. Jeremias no capítulo 18. Iríamos ministrar hoje a respeito do texto de Corinto e Efésios, mas nós mudamos para Jeremias 18. Tudo som. Som. Voltou. Prontinho. Jeremias 18. Vamos nós? A palavra do Senhor veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Vamos ler juntos o verso 2? Todos juntos? Levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que como ele fazia de barro, se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele um outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Eis como o vaso nas mãos do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Senhor Jesus, nós queremos ser esse vaso em suas mãos, como teu povo. Eu quero ser, Senhor, esse vaso em tuas mãos, para que o Senhor possa trabalhar profundamente. E eu peço ao Senhor que trabalhe nos vasos da tua casa, para que todos se transformem em vasos para a honra e para a glória do teu santo nome. Peço ao Senhor que nos use profundamente para derramar sobre o mundo as bênçãos, o óleo, o azeite, para que todos estejam aguardando a tua vinda com azeite em suas lâmpadas. Peço ao Senhor que ministre nossos corações e que fale conosco no nome doce de Jesus. Amém, Deus. Meus irmãos, esse texto eu acho maravilhoso, não me canso de lê-lo, porque ele condiciona a palavra a uma atitude. Jeremias, imagino eu, acorda em algum momento e Deus começa a falar:
eu só vou falar com você hoje condicionado a que você vá em um lugar e lá te farei ouvir a minha voz. Eu tenho uma palavra para você, mas essa palavra está condicionada a um lugar. Irmão, isso é muito específico e histórico. Não significa uma regra geral, não. Não significa que Deus só vai falar com você em determinado lugar. Não significa isso. Mas nesse momento, com o propósito de mostrar a Jeremias algo, Deus queria falar com ele lá. Porque Deus queria que ele visse primeiro e depois Deus iria falar. Então eu acho fantástico esse momento, que eu imagino que Jeremias, ao levantar, ele ouviu Deus dizendo assim: levanta e desce a casa do oleiro. E no verso 2, já me anima e já me chama a atenção. Porque Deus me pede para tomar posição para ouvir a voz dele. Às vezes queremos que Deus fale conosco deitado. Não significa que Deus não fala conosco deitado, assim ele falou com Samuel. Mas Deus quer que nós tomemos posição, e não uma posição de estar física, mas uma posição espiritual, de estado de oração, de sensibilidade a ouvir sua voz. Deus está cobrando do seu jovem profeta. Esse Jeremias começa a ser profeta entre 17 e 20 anos. Ele deseja que o seu jovem profeta primeiro fique de pé. E depois que ele fica de pé, ele diz: e desce a casa do oleiro. Eu aprendo tanto com esse verso 2. Eu aprendo que Deus quer falar, mas eu preciso também me posicionar. Quando alguém diz assim: olha, seu vizinho está aí na frente te chamando. Dependendo do vizinho, se for alguém muito achegado à família, você fala: entra aí, fulano, não é isso? Ele entra e está tudo bem. Agora, se alguém diz assim: olha, o chefe do exército da cidade, ou o governador da cidade está na sua porta, você se ajeita todo, arruma a sala, se organiza, abre a porta, seja bem-vindo. Você toma posição quando alguém importante quer falar com você. Então, nós queremos que Deus fale, mas nós estamos, às vezes, relaxados na nossa posição de sensibilidade. Nós queremos que Deus fale, mas nós não queremos ler a Bíblia. Nós queremos que Deus fale, mas nós não estamos de pé para ouvi-lo. Então, a primeira coisa que aquele profeta ouve de manhã é: levanta. E depois, e desce a casa do oleiro. Eu condiciono hoje a minha palavra a você ir lá. E quando eu ouço, isso para mim é um ensino particular, quando eu ouço essa palavra, eu penso que muitas vezes o que Deus tem para mim, às vezes uma palavra que Ele tem para mim, Ele muitas vezes condiciona a eu estar no meio do seu povo. Não que Deus não fale comigo no secreto, mas muitas vezes Deus ministrou o coração de um discípulo, de um evangelista, de um pastor, para trazer a palavra para os seus filhos, para trazer a palavra para Israel, para trazer a palavra para Sião. Deus ministrou o coração dele e deseja que os filhos se ajuntem de alguma forma, ou fisicamente ou online, para ouvir o que Deus quer dizer, para ouvir o que Ele quer dizer. Quantas vezes nós passamos dificuldades no português coloquial, nós passamos perrengue porque não ouvimos Deus, não ouvimos a palavra de Deus, não nos posicionamos, não nos colocamos na posição para ouvir Deus. Deus condicionou a sua palavra a descer a casa do oleiro. Sabe, meus irmãos, eu acho e tenho para mim que Deus muitas vezes permite que algumas palavras que eu preciso ouvir seja dada coletivamente quando estamos em comunhão, quando estamos nesse ajuntamento, quando estamos na igreja do Senhor Jesus.
Não que Ele não fale comigo no quarto. Não que Ele não fale comigo, mas Ele nos fez igreja. Ele nos fez igreja. Ele não vem buscar você sozinho. Ele vai buscar a sua igreja. E quando o pai quer reunir os filhos, Ele quer falar aos filhos. E Deus ministra o coração de cada um como quer. Então, quando eu vejo essa palavra, levanta e desce a casa do oleiro, para mim hoje soa como levanta e desce a casa de Deus, porque eu também lá quero fazer e falar algo contigo. Eu quero falar algo com você, mas eu quero falar com você na igreja. Eu quero falar algo com você, mas eu quero falar algo com você no seu quarto. Entra no quarto, fecha a porta. Eu quero falar algo com você, mas eu quero falar algo nas Escrituras. Toma posição, levanta, pega essa Bíblia que eu quero falar com você. Então, Deus condicionou sua palavra numa certa manhã à casa do oleiro. E a palavra de Deus diz no verso 3, e é o primeiro verbo que aparece, Jeremias disse, desci. Ele pediu e eu desci. Ele quis falar comigo lá e eu desci. E ele diz, eu desci à casa do oleiro e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre rodas. Ele chegou e o oleiro já estava trabalhando. Ele chegou e o oleiro já estava trabalhando. Imagino eu que Jeremias entrou, deve ter cumprimentado. Imagino eu que Jeremias disse, pode continuar aí, vou ficar quietinho aqui, pode continuar seu trabalho, Deus me mandou aqui, eu preciso ver seu trabalho hoje. Profeta, seja bem-vindo. E continuou o seu trabalho dedicado sobre rodas. Se os irmãos conhecem bem o trabalho de olaria ou o trabalho com barro, aquele homem começa a movimentar uma máquina meio que produzida artesanalmente, e aquele tambor começa a girar, e em cima do tambor um barro molhado com água, para que ele possa ficar mole nas mãos do oleiro. E a palavra de Deus começa a dizer que aquele homem estava fazendo a sua obra sobre rodas, dedicado à sua obra sobre rodas. E o que me chama a atenção no verso 4 é que como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, ele tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veja bem, Jeremias está na expectativa do vaso subindo, aquele oleiro ali, com o vaso rodando sobre suas mãos, e ele vai subindo, de repente, a Bíblia diz no verso 4, que o vaso quebra nas mãos do oleiro. Aquele vaso que estava levantando, ele fica não mais uniforme, ele se deforma, ele quebra nas mãos do oleiro. E o que me chama a atenção, que não foi o oleiro que quebrou o vaso, mas foi o vaso que se quebrou na mão do oleiro. Isso fala muito para a gente hoje. Não foi Deus que quebrou aquele vaso, claro que Deus é o querer e o efetuar, mas o oleiro percebeu que o vaso estava se quebrando em suas mãos. Quando isso aconteceu, por causa do barro, por causa da quantidade de água, ele se quebrou em suas mãos. Eu falo de água porque os irmãos sabem que num processo em que um barro fica rodando com uma determinada velocidade, a ausência de água faz ele endurecer. E quando ele endurece, o oleiro não consegue mais dar o formato que ele quer. O formato fica duro. O formato fica imoldável. Então ele tem que lançar toda hora água ou alguma espécie de líquido para favorecer aquele barro continuar ali mole em suas mãos, quebrável em suas mãos. Eu assimilo essa água ao Espírito Santo na nossa vida. Quando nós não buscamos a sua face, como escolhemos na nossa vida diária o que o Espírito Santo não quer, nós entristecemos o Espírito Santo. A Bíblia diz, não extinguais o Espírito Santo de Deus. Não é que o Espírito Santo possa ser extinguido, mas da nossa vida,
Muitas vezes nós podemos colocar ele em último lugar, com as nossas próprias atitudes. E aí Deus começa a lançar água, água, água. E o que simboliza essa água para nós? Água na Bíblia significa Cristo. Água na Bíblia significa a presença do Espírito Santo. Água na Bíblia significa a palavra de Deus. João 15, verso 3, se não me engano, o verso 5 diz: vocês já estão limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Então, essa água é importante para que o vaso se quebre. É o verso 3. Essa água é importante para que o vaso se quebre. Então, a presença do Espírito Santo, ela quebra minha arrogância. A presença do Espírito Santo, ela quebra minha prepotência. A presença do Espírito Santo, ela quebra minha vida. E ela me quebra nas mãos de Deus. E se eu não busco a sua presença, se eu não me encho dessa água, eu vou ficando nas mãos do oleiro, cada vez mais rígido, cada vez mais duro, cada vez mais pesado. O oleiro com um plano para mim, e eu endurecido, não querendo me moldar da forma que as mãos do oleiro desejam. Se você está entregue nas mãos de Deus, veja bem, o vaso, o barro não dá pitada nenhuma. O vaso não diz como ele quer ser feito. O vaso não informa para o oleiro aonde ele vai tocar. Quando você se entrega nas mãos de Deus, Deus se dedica totalmente. A palavra de Deus diz que o oleiro estava totalmente dedicado ao trabalho sobre rodas. Ele não podia dar atenção a Jeremias. Jeremias só estava visualizando o que o oleiro estava fazendo. E no verso 4 diz que o vaso se quebrou nas mãos do oleiro. E no mesmo verso 4 a Bíblia diz que quando o vaso se quebrou, o oleiro levantou o vaso de uma forma diferente que ele pensou fazer no início. A palavra de Deus nos diz que quando o vaso se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Já que quebrou, eu vou fazer muito mais bonito. Já que ele se quebrou, eu vou fazer muito mais precioso. Já que ele se quebrou, eu vou fazer algo muito melhor do que eu pensava fazer na primeira vez que ele estava sendo formado. Isso fala comigo de que todas as vezes que eu me quebranto na presença de Deus, eu dou a Deus toda a legalidade para fazer algo novo na minha vida. Quando eu me quebro nas mãos dele, ele vai me moldar conforme ele quer, muito melhor do que eu estava sendo moldado antes. Mas eu preciso estar totalmente entregue às mãos do oleiro. Eu preciso estar totalmente entregue às águas de Deus. E quanto mais água, mais é a oportunidade de se quebrar nas mãos do oleiro. E o Senhor quer fazer isso conosco. Quando Jeremias viu essa cena, a palavra de Deus diz no verso 5: aí veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel. E depois ele diz, verso 6, diz o Senhor, eis que como vaso na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. É assim que eu quero fazer com vocês. Igreja, é assim que eu quero trabalhar com vocês. Sou eu quem vou moldar. Sou eu quem vai se dedicar ao trabalho. Sou eu que coloco minhas mãos. Sou eu que derramo água. O seu trabalho é estar entregue, dedicado, colocado totalmente nas mãos do oleiro, a ponto de se desmanchar, de se quebrar, e o oleiro vai dizer: vou fazer algo novo. Vou fazer algo novo porque você se quebrou nas minhas mãos. Eu preciso de quebrantamento nessa noite. Você precisa de quebrantamento nessa noite, porque quando nos quebrantamos na presença do Senhor, Ele faz algo novo. Ele faz algo novo. E aí ele começou a dizer as informações que ele queria para Jeremias.
E Jeremias, no verso 11, diz assim, ele entendeu o que Deus queria e disse: ora, pois, fala agora aos homens de Judá e os moradores de Jerusalém, dizendo: assim diz o Senhor, eis que estou forjando o mal contra vós, e projeto um plano contra vós. Convertei-vos, pois, agora, cada um do seu mau caminho, e melhorai os vossos caminhos e as vossas ações. Deus queria melhoria prática. Todo mundo deve se converter dos seus maus caminhos. E o que eu acho interessante é que o vaso de barro estava nas mãos de Deus, e ele queria fazer isso com a casa de Israel, um povo de Deus. Mas na hora de conversão dos maus caminhos, ele diz assim: agora é com cada um que eu estou falando. Quando eu falo de moldar, eu vou moldar a minha igreja, eu vou moldar o meu povo. Mas quando eu falo de conversão, agora é individual. E eu acho isso forte, porque ele diz: convertei-vos, pois, agora, cada um do seu mau caminho. E aí você vai e melhorai os vossos caminhos e as vossas ações. Meus irmãos, nós precisamos nos converter. Conversão é arrependimento, arrependimento é mudança de atitude. O que eu fazia não faço mais, eu abandono diante do Senhor, eu deixo para trás, eu jogo fora aquilo, eu confesso a Deus que eu estou errado e eu abandono. E mais que isso, agora eu vou melhorar os meus caminhos, agora eu vou melhorar as minhas ações. Não só vou abandonar, mas eu vou melhorar a minha vida, o meu comportamento diante de Deus. O vaso de barro nas mãos de Deus, ele fala sobre o povo, mas o arrependimento é individual, é cada um. Mas verso 15 trouxe tristeza naquele ambiente, porque o povo tomou uma atitude que confesso que nós não vamos tomar essa noite. O povo tomou uma atitude que nós não vamos tomar nessa noite. Verso 15 diz assim: contudo, o meu povo tem esquecido de mim, queimado incenso à vaidade, e fizeram-nos tropeçar nos seus caminhos, e nas veredas antigas, para que andassem por veredas afastadas, não aplainadas. E sabe o que o povo disse? Sabe qual foi a resposta do povo para Jeremias? A resposta do povo para Jeremias está no verso 18. Então disseram: vinde e maquinemos projetos contra Jeremias, porquanto não perecerá a lei do sacerdote, nem o conselho do sábio, nem a palavra do profeta. Vinde, firmamo-lo a língua e não escutemos nenhuma de suas palavras. Veja o povo. Veja o que o coração do povo disse. Nós não vamos ouvir nada que Jeremias está dizendo. Nós vamos continuar fazendo a mesma coisa. E o Senhor tinha dito: eu tenho um castigo que darei sobre o povo. Antigo Testamento, tempo da lei. A graça, é bom estar no tempo da graça, né? Mas eu posso me arrepender desse castigo. Eu posso não fazer o que pensei fazer. Se cada um se arrepender das suas faltas, abandonar, melhorar sua forma de viver, melhorar suas ações. Quer melhorar suas ações? Se eu xingo, eu não vou xingar mais. Se eu falo asperamente com meu filho, eu não vou falar mais. Se eu vejo contra minha mãe, contra o meu pai, numa questão de desobediência, eu não vou fazer mais, porque eu tenho não só abandonar o erro, mas melhorar as minhas ações. Penso eu que, quando Jeremias observou o que Deus queria fazer, Jeremias entendeu o que Deus queria fazer com as mãos dele. Deus não queria que alguém fizesse. Deus não ia terceirizar o serviço. Deus não mandou um anjo fazer. Deus queria fazer no seu povo. Deus queria tocar no seu povo. E quando o oleiro está totalmente dedicado ao vaso de barro que está surgindo, se você perceber em qualquer vídeo que você possa ver, as mãos do oleiro estão em duas posições. Uma dentro e outra fora. Inside e outside.
O oleiro começa no barro, colocando suas mãos por fora. Daqui a pouco ele forja suas mãos por dentro do vaso e começa a elevá-lo de baixo para cima, fazendo-o crescer. Mas a marca do vaso é que ele é feito pelas digitais do oleiro, de baixo a cima. Não existe um lugar do vaso que o oleiro não tenha tocado. Já percebeu isso? Não existe um lugar do vaso que o oleiro não tenha tocado as suas mãos. E ele vai elevando, trazendo água, vai elevando, e a roda vai girando, e aquele barro vai se moldando, vai se fazendo, ele vai trazendo, daqui a pouco, com tanta água, o vaso se quebra. E aí o oleiro, bem, vamos de novo, junta o barro, agora eu vou fazer melhor, bonito. Porque esse vaso, agora eu tive uma outra ideia. Só porque ele se quebrou nas minhas mãos, vou fazer algo melhor, maior. E aí ele vai levantando, levantando, de repente, o oleiro às vezes sente uma pedrinha por dentro. E ele sabe que ele não pode deixar aquela pedrinha. E o oleiro sentiu no seu dedo indicador, ou no seu dedo médio, aquela poeirinha, aquela pedrinha tão fininha naquele barro. E ele para e fica ali, insiste ali. E vai pegando com o dedo, daqui a pouco ele retira a pedrinha e joga fora e continua a fazer. Por que não pode ficar as pedrinhas? Por que Deus não deixa as pedrinhas? Porque se solidificar uma pedra no vaso, ali onde está a pedra, ele racha. E quando racha, o azeite se esvai por ali. A água se esvai por ali. Então, o oleiro precisa tocar em todas as partes, para ele testificar de que todos os lados foram tocados e que não há pedras no percurso da criação. Quando Deus diz convertei-vos, Ele está justamente dizendo isso. Vocês precisam me deixar tirar as pedras que estão no coração, na alma, na mente e principalmente no comportamento de vocês. Cada um de vocês precisa arrancar isso e melhorar seu comportamento, melhorar seus caminhos. Quando você arrancar essas pedras, tudo que colocar no vaso será retido e então servirá como vaso de honra numa casa para destilar azeite sobre alimentos, sobre vida, sobre pessoas, para destilar água sobre plantas, e onde aquele líquido tocar, vai gerar vida, e sempre terá a oportunidade de estar cheio. Diz o apóstolo Paulo que numa mesma casa há vasos de honra e há vasos de desonra. Os vasos de honra e vasos de desonra. Se você observar, tem mesmo. Às vezes você tem um vaso quebrado, você colocou lá no quartinho dos fundos. Está quebrado, ficou feio, quebrou a boca, quebrou lá embaixo, está todo rachado. O que você faz? Joga no quartinho dos fundos, enche de lixo, jornal, pilha velha, não é isso? Tem bicho, formiga, terra de planta antiga, está lá. Vaso que não honra mais. Está cheio de nada. Mas existem os vasos de honra, que estão nos lugares principais da casa, enfeitando ou trazendo líquidos, ou óleos, ou azeite para o uso de todos. E aí o apóstolo Paulo nos garante que dá para ser transformado dizendo: orai, pois, para que vocês se tornem então vasos de honra para a casa do Senhor. Então é possível se transformar no vaso de honra, segundo o apóstolo Paulo. Mesmo que hoje nossa vida não esteja honrando a Deus, é possível se transformar em vaso de honra. O apóstolo Paulo convida para isso. Meus amados irmãos, eu quero ser um vaso de bênção para Deus. E eu sei que eu preciso me permitir que Ele toque no meu coração, toque na minha vida, que eu seja um vaso totalmente dedicado a Ele. Mas eu sei também que Ele requer de mim conversão dos meus maus caminhos,
melhorar as minhas atitudes em casa, na igreja, na rua, comigo mesmo. Eu preciso melhorar. Diz o texto no verso 11: melhorai os vossos caminhos e as vossas ações. Tem coisa que a gente faz errado, tem coisas que a gente faz de qualquer jeito, tem coisas que a gente faz mal. E a gente precisa melhorar. Além de se converter, que aquela coisa que fazemos, aquela situação é errada, nós precisamos melhorar algumas ações de convívio com Deus, conosco mesmo. Eu sei o que eu preciso melhorar. Você sabe o que você precisa melhorar? Então se entregue a Deus nesse momento, para que Ele possa tirar as pedrinhas e aquilo que Ele derramar sobre você não esvair sobre um vaso rachado pelas pedras da maldade, iniquidade, pecado. Eu quero ser um vaso nas mãos do oleiro, de forma que eu possa me quebrar em suas mãos, por causa da presença forte do Espírito Santo sobre mim, autorizando Deus a fazer um vaso novo, um vaso conforme Ele quer. Você não dá nenhum tipo de opinião. É o que Ele projetou para você antes da fundação do mundo, como diz Efésios capítulo 1. Eleitos antes da fundação do mundo. Eleitos antes da fundação do mundo. Meu querido irmão, como igreja, Deus quer trabalhar como oleiro conosco. Mas individualmente, o profeta aqui clama por conversão. E não é conversão aqui para salvação, porque você já é convertido em Jesus Cristo para salvação. É uma conversão dos maus caminhos, como ele citou em 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo, se é povo dele, já é convertido a ele. Que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, aí então eu ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados e vou sarar sua terra. As coisas irão acontecer no nosso país quando nós nos quebrarmos nas mãos do oleiro. Queremos a vacina, queremos tudo isso e precisamos, mas é o povo de Deus que também faz com que Deus sare a terra. Então, meu irmão, nessa noite, levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá falarei contigo, diz o Senhor. Levanta-te, vai até a igreja hoje, e lá eu falarei contigo. Levanta, vai para o teu quarto, e lá falarei contigo. Toma posição diante de Deus. Toma posição para ouvi-lo. Não é um vizinho que está te chamando, é o Deus Todo-Poderoso que está nos chamando para isso. Converter-se é abandonar, é mudar de atitude e melhorar as ações. Diz muito para a gente em muitas coisas. Tem coisa que a gente está fazendo empurrando com a barriga. Nós precisamos melhorar as ações. Nós precisamos disso. Quer se quebrantar na presença de Deus? Vamos começar agora. Enquanto o Ministério de Louvor vai cantar, nós vamos orar. Você pode ficar à vontade para estar de pé, de joelhos, nos corredores, aqui à frente, mas esteja na presença de Deus. Se entregue nas mãos do oleiro. Não responda como aquela população. Nós vamos maquiar alguma coisa contra Jeremias. Nós não queremos ouvir essa mensagem. Nós não vamos ouvir nada. Não faça isso. Ouça e se quebre nas mãos do Senhor. Eu quero ser, Senhor.
No que o Senhor vai fazer, mas nós nos derramamos como teu povo, nos entregamos como teu povo, para que o Senhor faça conforme a sua vontade. Nós só queremos estar em tuas mãos, cheios da tua água e quebrantáveis diante de ti, do teu Espírito, para que o Senhor faça conforme tu queres. Pode tocar por dentro e por fora, nos recônditos mais íntimos do coração e da alma. Põe tua mão, Senhor, e arranca de lá o que não presta. E a nossa parte é converter-nos dos maus caminhos e melhorar nossas ações. Melhorar, Senhor, para a glória do teu nome em muitas coisas. E nós queremos melhorar diante de ti, mas confessamos a Deus que precisamos da tua presença, somos totalmente dependentes teus e pedimos a ajuda dos céus e do alto para isso. Nos quebrantamos como teu povo em tuas mãos, tomamos posição para te ouvir, com sensibilidade do teu Espírito. Ó Deus, não com preguiça, mas, Senhor, honrando ao Deus dos céus que quer falar com o teu povo, quer falar com os teus servos. Então nos levantamos e hoje descemos até a casa de Deus, o templo do Senhor, para ouvir essas palavras. Senhor, tem coisas em nós que precisam ser moldadas, mudadas, transformadas. Faz como o Senhor quer. A nossa tarefa será nos dedicar totalmente em tuas mãos e nos converter daquilo que está atrapalhando o teu Espírito Santo
de quebrar a nossa vida e nos transformar em algo novo. Ao fazer-nos vasos novos, Senhor, encha-nos, encha-nos, encha-nos do Teu Espírito, a transbordar pela nossa cidade, estado e país, para que o mundo saiba que Tu és o Senhor e que nós fomos feitos e crescemos e nos formamos, nos moldamos pela Tua mão, na presença do Teu Espírito, e essa água que nos molda, que nos quebranta. Perdoa, Senhor, nossas culpas, e Te agradecemos porque Tu és o Deus que ama o Teu povo, e aquilo, Senhor, que muitas vezes vinha de mal sobre nós, se converterá nas mãos poderosas do Senhor, de livramento e bênçãos, quando o Teu povo se humilha ante a Sua face. É no Teu colo que esperamos receber, ó Deus, a graça e a benignidade de Deus. Obrigado, porque quando o Senhor trabalha com um vaso de vida em suas mãos, o Senhor se dedica totalmente a ele. Estamos aqui pedindo ao Senhor que faça isso sobre nós. Faça isso no nome doce e precioso de Jesus Cristo. Faça isso sobre aqueles que nos ouvem nesse momento, ou uma hora há de nos ouvir. Quebra a sua vida e que ele possa tomar decisões na melhoria de suas ações, de levantar, de vir para a casa de Deus, de fazer a sua vontade, de ir para a presença de Deus, de ouvir ao Senhor, de abandonar o que precisa ser abandonado e retornar para Deus urgentemente. Que o Teu nome seja louvado e exaltado para todos sempre, e que essa pessoa que nos ouve possa hoje tomar uma decisão poderosa de viver em Tua presença, em nome de Jesus. Amém, Jesus, e amém. Ao Deus que me deu tudo, eu dou meu coração. O perfume mais caro derramo aos Seus pés. Seja eu te entrego toda a minha devoção. Jesus, receba o melhor que eu posso dar. Receba a mais intensa adoração, que suba a ti um bom perfume. Jesus, receba o melhor que eu posso dar. Receba a mais intensa adoração, que suba a ti um bom perfume. Ao Deus que me deu tudo, eu dou meu coração. O perfume mais caro derramo aos Seus pés.
meu amado, receba tudo. Te entrego tudo,